Fala, meus alunos! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre legislação e nessa aula a gente vai entrar com a legislação empresarial, né? Nós já falamos da legislação tributária, da legislação trabalhista, agora da legislação empresarial, certo? Vamos ver um pouquinho da história da legislação comercial e empresarial, além de falar um pouquinho de empresário e empresa. Essa aula vai ser dividida em duas partes para o vídeo não ficar muito extenso, ok? Então vamos lá. Direito empresarial. Vamos ver o conceito. O direito empresarial é um ramo do direito privado que estuda e regula as atividades das sociedades empresariais e dos empresários, das empresas em geral e dos empresários. Assim, todas as regras aplicáveis à atividade empresarial, ou seja, aquela atividade econômica, profissional, organizada para a produção e circulação de bens e serviços, são estudadas nessa área do direito. Direitos e obrigações dos sócios, tipos de sociedades, propriedade intelectual, títulos de crédito, falência e recuperação de empresas. Isso é tudo que abrange o direito comercial. Além desses, também há outros assuntos. Falando um pouquinho da história, como surgiu o direito comercial. Então, a gente tem que voltar lá nos tempos antigos, né? O homem, os grupos sociais de todo o planeta buscaram a autossuficiência dos bens para a sobrevivência. Esses produtos ou os bens não existiam em certas regiões e outras eram abundantes. Dessa forma, se impulsionou o surgimento da troca de bens e produtos excedentes disponíveis, que é o sistema chamado de escambo. Antigamente, bem lá nos primórdios da civilização, os seres humanos eram nômades, né? Então, como é que era essa situação dos nômades? Ia para um lugar, usufruía ou utilizava todos os recursos minerais daquela área até acabar. Acabava, ia para outro lugar. E assim ia acontecendo com os povoados, né? Eram nômades, iam no local, se estabeleciam, mas só que utilizavam todos os recursos, saiu de lá, ia para outro lugar e assim iam fazendo. Mas chegou um certo tempo, né, que a humanidade, os povos queriam fixar ali os seus lares, né? Então começaram a praticar agricultura, pecuária, né? Criação de animais. Então isso foi o que fez com que eles permanecessem em determinado local. Então o escambo surgiu da forma de impulsionar esse tipo de comércio onde no lugar havia excedente de produção de determinado, né, alimento ou animal, e fazer a troca com outro povoado que também havia excedente de alguma coisa que o outro povoado precisava. Então, esse sistema de troca de produtos foi chamado de escambo. Bem, o sistema de comércio, é claro, o primeiro sistema é defeituoso, né? Com isso surgiu uma mercadoria que poderia ser aceita como valor padrão em qualquer negócio, a moeda. Então, não existia a moeda, existia a troca de materiais excedentes entre os povoados. Até que surgiu a moeda. As primeiras moedas foram os bens ou produtos raros, como as pedras preciosas, depois foram substituídos por objetos feitos em sua maioria de metais preciosos, raros ou duradouros, até se tornar o dinheiro, seja moeda ou cédula, né? As primeiras moedas, não sei como é que eram, mas também surgiram moedas de ouro, moedas de prata, né? Até o surgimento da nossa moeda atual, né? Aqui uma imagem ao ver quando os portugueses, uma imagem retratando a chegada dos portugueses, trocando o espelho por alguma coisa que os índios davam para eles também. Só a forma de escambo. Então assim surgiu o comércio, né? Mas não surgiu o direito comercial ou o direito empresarial. O direito empresarial ele teve várias fases, né? Então a gente vai ver algumas dessas fases aqui. Então a primeira fase da evolução da história do direito empresarial, né, teve na Idade Média, no momento que a Igreja e o Estado formavam uma só realidade social.
Quer dizer, a igreja era como se fosse o governo, né, que centralizava as decisões, tanto econômicas como sociais, né, daquela região. Então, assim, o direito comercial nasceu como um direito costumeiro, advindo da própria dinâmica da atividade mercantil, sem a participação do Estado. Quem era o Estado? Era a igreja, no caso. A igreja tinha muita influência na Idade Média. Então, a primeira fase do direito empresarial é chamada de fase subjetiva. Foi a fase que teve foco no sujeito, quer dizer, não era no conceito de comércio e tudo mais. Qual era o foco? No sujeito, na pessoa. O caráter mercantil das relações jurídicas, qualquer, qualquer era definido pelo aspecto subjetivo, ou seja, pela qualidade do sujeito, que eram os burgueses, ou seja, naquele tempo eram considerados os sujeitos do direito comercial ou os comerciantes, eram considerados quem? Os burgueses. Os burgueses que eram considerados os comerciantes daquela época, né? O cara poderia até ter um comércio, mas se ele não fosse burguês, ele não teria o quê? Aquele, é, aquela, como é que se diz? Não teria uma relação, eram julgados que não eram comerciantes, né? Não teria esse nome comerciante para ele se ele não fosse burguês, né? E naquele tempo a burguesia era meio cruel. Então nessa fase subjetiva, os particulares, e especialmente os comerciantes e os mercadores, eles se uniram e começaram a regular suas relações por meio de normas próprias, porque os comerciantes e mercadores não eram burgueses, eles que faziam todo o comércio. Então eles viram que eles não tinham força, porque eles não eram burgueses, de entrar naquele grupo. Então eles começaram a se unir e montar suas próprias normas. Então essa associação de mercadores eram famosas corporações de ofício, que se uniram para elaborar normas que seriam aplicadas aos membros daquela determinada associação. Ainda não era uma coisa ao todo, quer dizer, comerciantes se uniam, os mercadores se uniam, mas em associações e não ter ligações uma com a outra, e a partir daquelas associações eles determinavam as regras do comércio deles, né? Que são as corporações de ofício. Ofício era aquilo que a pessoa praticava, se era mercador, se era alfaiate, se era é, é, engenheiro, se existisse. Então, esses eram as corporações de ofício. Ainda falando dessa fase subjetivista, no caso, né, houve que a lex mercatoria, ou jus mercatoria, que é a lei do mercado. Então, se a gente falar alguma coisa de lex mercatoria, jus mercatorium, é a lei do mercado. Então, aqui é o conjunto de normas elaboradas no âmbito das corporações de ofício. Então, como era que era chamado as normas elaboradas nas corporações de ofício? Lex mercatoria ou jus mercatorium. É a lei do mercado, editada pelas partes interessadas. O sistema da lei de mercado se aplicava aos comerciantes que eram devidamente matriculados às corporações de ofício. Professor, então significa que quem não era associado a nenhuma corporação de ofício, ele não estava sob aquela lei de mercado. Com certeza, né? Para ele estar sob aquela lei de mercado, né? Dependendo daquela lei de mercado, ele tinha que ser de uma das corporações de ofício. Depois da fase subjetivista, começou a ter uma transição para a fase de objetivação. Mas antes dessa fase veio aquela objetivação do direito comercial, que era aquela transição de uma fase para a outra, né? Como a gente sabe, a fase subjetivista, qual era o foco dela? Eram os sujeitos envolvidos, que eram os burgueses. O direito comercial passou por um período de objetivação. Aí, nesse período, que teve o início dos meados do século XVI até 1807, houve a criação do Código Comércio francês.
Então, a, a transição de uma fase para outra se deu através desse período, também com a influência grande da criação do Código de Comércio francês. Agora sim, ó, nesse período, observou-se que as normas das associações eram muito mais eficientes e os julgamentos muito mais adequados do que aquele realizado pelo Estado. Significa que as leis criadas pelas corporações de ofício eram muito melhores daquelas criadas pelo Estado. Sendo assim, a lei do mercado ela começou a ser aplicada não só ao sujeito comerciante, quer dizer, aqueles que eram inscritos nas corporações, e sim as relações comerciais, no caso, a objetivação do direito comercial. Então, nessa transição de uma fase para outra, né, como descobriram que a lei aplicada nas corporações de ofício eram mais eficientes do que aquelas que eram realizadas pelo Estado, o que fizeram? Pegaram ela e começaram a aplicar a todas as relações comerciais, independente se a pessoa estava ou não inscrito em uma corporação de ofício. Aí a gente entra na fase objetivista, saindo daquela transição, né, de uma fase para outra, e entramos na fase em si, na objetivista, que foi de 1807 até 1942. Tá? Essa fase objetivista da evolução histórica do direito se deu com a edição do Código francês, né, que é a chamada Codificação Napoleônica, que aconteceu em 1807. Após a edição desse Código de Comércio francês, as relações mercantis passaram a ser reguladas pelo Estado e o Código passou a regular o comércio, não necessariamente a atividade de um comerciante. Então, né, com a criação do Código francês, ele passou a regular o comércio, o todo, e não só a atividade de determinado comerciante. Com o desenvolvimento econômico e o próprio desenvolvimento da sociedade, o mundo entrou em uma nova fase geopolítica. Né? Foi o surgimento dos Estados Nacionais monárquicos absolutistas, que não aceitavam que outro ente produzisse e aplicasse o direito. As corporações de ofício nessa época perderam a força com o surgimento das ideias de liberdade e igualdade, principalmente na França, né? Na Revolução Francesa. Então, nessa fase, quais são as características que a gente pode verificar que houve nessa fase objetivista? Primeiro, o direito comercial e o direito civil são claramente separados, autônomos e independentes. Né? Direito comercial é uma coisa, direito civil é outra. Especificidade do direito comercial, a teoria dos atos de comércio, o próprio ato de comércio, que caracterizava a profissão do comerciante. Também a caracterização do direito comercial pelo objeto, no caso, o comércio, e não mais pelo sujeito, que era o comerciante, que era lá o burguês da primeira fase. Monopólio da jurisdição pelo Estado, perda da força das corporações de ofício, e o Estado ele começou a monopolizar as relações comerciais. Né? A teoria dos atos de comércio não conseguiu se sustentar, sobretudo após a Revolução Industrial. Isso porque a teoria dos atos de comércio restringia a conceituação do direito comercial, gerando uma desigualdade no mercado. Então, esse foi algumas características dessa fase objetivista. Então, entrou numa fase de direito comercial que é chamado de objetiva e subjetiva. Então, ao meu ver, verificou-se que algumas leis de uma fase e algumas relações da outra fase se juntaram se tornariam melhor do que se fosse só uma fase, certo? Então, após a Revolução Industrial, o mercado se mostrou mais complexo e a teoria dos atos de comércio se tornou uma ideia ultrapassada, olha só, né? Em 1942, foi editado o Código Civil Italiano. Né? O direito comercial deixou de se regular, deixou de regular uma atividade específica, que é o comércio,
para regular uma forma de se exercer uma atividade, empresa. Uma das características dessa fase foi a unificação do direito privado em um único código, que esse foi o direito civil mais o direito comercial. Então unificaram aqui, né, o direito civil mais o direito comercial. O direito comercial não perdeu sua autonomia, apesar de estar juntos lá, pois a unificação foi meramente formal, materialmente. Cada ramo do direito civil e comercial manteve suas características, seus princípios e seus institutos jurídicos próprios. Essa junção dos dois direitos só foi materialmente, no caso, pegar e colocar duas partes do livro num livro só, né? Apesar dessa unificação dos dois direitos, não houve não perdeu, nenhum dos dois perdeu a sua autonomia. Mas qual o critério utilizado para diferenciar o direito civil do direito comercial ou direito empresarial, né? Como é que a gente faz a distinção entre esses dois direitos? O critério utilizado para fazer essa diferenciação entre o direito civil e o comercial foi a utilização da teoria da empresa, com o surgimento da figura do empresário e da empresa. Então, como é que a gente vai fazer para diferenciar o direito civil do direito comercial? Quando os dois utilizam essa teoria da empresa, com o surgimento da figura do empresário e o surgimento da empresa. Então, gente, a nossa aula de história, um pouquinho de história sobre o direito empresarial e comercial é este. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Fui!